Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indique o canal para 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas por vocês, mas cabem a vocês julgarem se elas são reais ou não. Nesse episódio, meu abraço vai para o Wellington Costa Almeida, para a Elizabeth Leão e o Gustavo Aguiar. Obrigado por acompanharem o canal. Acompanhe mais uma história assombrada narrada pelo mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato: o carro amaldiçoado. Olá, Cícero anfitrião, me chamo Custódio e venho contar um relato que foi vivido por mim, mas também por meus irmãos e o meu pai. Após se aposentar, meu pai resolveu abrir uma oficina mecânica. Tudo ia bem, ele tinha vários clientes, até que certo dia um amigo dele, que eu vou chamar de Agenor, resolveu que iria abrir uma loja de carros usados. O problema é que o Agenor não tinha capital para a compra de carros usados em bom estado, para conseguir abrir a loja. Então teve a brilhante ideia de comprar carros batidos e reformar para revender. Com isso, meu pai ficaria encarregado de efetuar toda a parte mecânica da reforma dos carros, fazendo os dois virarem sócios. Meu pai veio todo contente contar a novidade para minha mãe, que afinal a revenda de carros ia render um bom dinheiro. A minha mãe, assim que meu pai terminou de falar, balançou a cabeça e falou que não era uma boa ideia, porque eram carros batidos, podia ter energia negativa neles. Até então, ele considerava tudo relacionado ao sobrenatural uma besteira de supersticiosos, sem dar atenção a nada que ela falou. Em pouco tempo, a oficina do meu pai, que ficava num grande terreno, logo estava entupida de carros batidos. E em alguns casos havia carros que era possível ver os bancos até sujos de sangue dos seus antigos donos, possivelmente vítimas de algum acidente ou algo pior. Na época, minha mãe até nos proibiu de ir na oficina dele por causa disso. Mas, mesmo assim, as coisas iam a mil maravilhas. Até que um rapaz apareceu na oficina para oferecer um carro. Ele queria vender um Fiat Premium que pertencia ao seu falecido sogro. Cícero, meu pai, se encantou pelo carro assim que viu. Avaliou que a reforma do carro não ia sair tão cara e achou que seria um bom negócio, pois naquela época o carro era praticamente novo. Fechou negócio por um ótimo preço. De certa forma, parecia que o rapaz queria muito se livrar do carro. Estava ansioso para fechar o negócio. Meu pai ficou triunfante, achando que havia feito o melhor negócio da sua vida. Mal sabia ele o que viria a seguir. A minha mãe resolveu ir na oficina e por acaso chegou enquanto o rapaz ainda estava por lá e perguntou o que havia acontecido, pois o carro estava com o lado do motorista totalmente amassado, sem porta, com o banco ainda sujo de sangue, com o cinto cortado. Cícero, segundo o rapaz, foi preciso cortar o cinto de segurança para retirar o motorista, que era o seu sogro, que morreu nesse acidente. Na hora ele estava com a filha, que sofreu apenas ferimentos leves. Embora o acidente tivesse sido sério, o sogro acabou falecendo de infarto do coração. Segundo ele adorava aquele carro, vivia arrumando, o que era possível ver que o carro parecia bem cuidado mesmo. Na hora, minha mãe foi até o meu pai, falando que se sentia mal perto do carro e pediu que ele não comprasse. Claro que ele não deu ouvidos, seria um ótimo negócio. Pagou o preço acordado com o rapaz e o carro foi para a reforma. Depois de tudo feito, meu pai, que já tinha carro, vendeu o que tinha e falou para o seu amigo que ficaria com o Fiat Premium para ele.
Cícero, a minha mãe quase teve um treco. Foi uma briga feia e ela até jurou que não colocaria os pés naquele carro. Meu pai, que não era apaixonado por cuidados com carro, passou a dedicar horas àquele recém-comprado. Encerava, lavava, passava o dia limpando. Passou um tempo e a revenda de carros continuava indo bem, tanto que eles contrataram mais um mecânico. Nesse meio tempo, a empresa férrea, na qual meu pai havia se aposentado, o chamou novamente e ele aceitou voltar a trabalhar. Assim, o mecânico contratado passaria a cuidar da oficina quando meu pai não estivesse. Como a empresa fornecia uma caminhonete de serviço para ele, o tal carro ficou parado na garagem. Foi então que se iniciou coisas inexplicáveis na nossa casa. Cícero, um dia minha irmã chegou da escola, estavam todos na mesa tomando café, e ela foi logo perguntando que horas o pai havia chegado. Todos se olharam e a minha mãe perguntou se ela estava doida, que ela tinha esquecido que ele estava em Minas a trabalho. Na hora, ela ficou sem palavras. Em seguida falou que havia visto alguém sentado dentro do carro. Era um homem que parecia muito com ele. A minha mãe se levantou e foi verificar. E todos nós fomos atrás para ver o carro, mas não havia ninguém. O carro estava trancado. Nós voltamos para dentro de casa em silêncio. Foi bem estranho aquilo. O meu pai sempre foi falante, mas quando entrava no carro ficava calado, de mau humor. Ele adorava ouvir música, menos nesse carro. Ele mudava, ficava resmungando, reclamando de tudo pelo caminho. Além disso, era desconfortável ficar dentro do carro, mesmo em dias quentes. Era frio, muito frio lá dentro. Um dia meu pai estava viajando a trabalho novamente. Estávamos eu, minha mãe e as minhas irmãs na sala assistindo TV. De repente, aquele carro ligou sozinho. Foi um susto geral. As minhas irmãs começaram a gritar que era ladrão. A minha mãe deu um grito para ficarmos quietos e abriu a porta que dava para a garagem. Cícero, assim que ela abriu a porta, o carro desligou sozinho. E foi assim por uma semana inteira. Quando meu pai voltou, nós contamos o que havia acontecido, mas ele, cético, falou que podia ser um problema elétrico, nada demais. Na mesma semana, ele levou o carro para uma autoelétrica para provar sua teoria, mas após examinar tudo, o eletricista não encontrou nada errado. Mas mesmo assim, meu pai achou que fosse loucura nossa, pois quando ele estava em casa, nada de estranho acontecia com o carro. A minha mãe, já cansada daquela situação, pediu para ele vender o carro. Não queria mais aquilo na casa, mas ele não queria saber. Foi uma briga danada e a minha mãe mandou ele tirar o carro da garagem de casa. Ele atendeu esse pedido e pediu para um amigo, que eu vou chamar de Lúcio, guardar o carro na sua garagem por um tempo. Ele, meio sem jeito, acabou recusando o pedido do meu pai. Contou que quando estava tratando da reforma do carro, por alguns instantes, viu um homem sentado dentro. E não foi uma vez só. Ele não queria chegar nem perto do carro. Meu pai novamente não acreditou, dizendo que era apenas imaginação dele. Passado mais um tempo, ele viajou novamente a serviço, mas daquela vez resolveu ir com o carro assombrado dele. Era um trajeto de 3 horas, um caminho que ele conhecia, mas daquela vez, durante a viagem, ele começou a ter uma sensação estranha. Sentia como se não estivesse sozinho. Era como se alguém estivesse no banco de trás, mas sempre que olhava pelo retrovisor, não havia nada. Cícero, passada 1 hora na estrada, ele percebeu que vinha um caminhão no sentido contrário. Assim que ele foi se aproximando do carro, do nada, ele sentiu o volante ser puxado para a esquerda, jogando o carro para cima do caminhão. Mas por sorte, sem saber como, o caminhão conseguiu desviar dele, evitando o pior. Meu pai, nervoso com susto, resolveu parar num posto de gasolina, tomar uma água, respirar, tentando entender o que havia acontecido. Ele sentou numa mesa no restaurante, onde tinha a vista do carro estacionado lá fora. Pediu um café, um lanche e em seguida olhou para o carro e viu algo assustador. No banco do carona havia um senhor que olhava fixamente para ele, com uma expressão de ódio. Segundo meu pai,
Aquele homem era pálido, meio arroxeado e estava com uma camisa suja de sangue. Meu pai ficou paralisado de susto, mas quando a garçonete apareceu para entregar o seu lanche, com a maior calma do mundo, ela perguntou se ele não queria nada para levar para o acompanhante no carro. Aí meu pai, chocado, se virou, olhou para ela e falou que estava viajando sozinho. Não havia ninguém no carro com ele. A moça então olhou para ele e disse que havia visto um senhor no carro. Então ambos viraram novamente para o carro e não havia mais ninguém. Nesse momento a moça ficou assustada, olhou para o meu pai e se benzeu. Na pressa de sair de lá, ele engoliu o café, pagou e foi rezando para o carro. Segundo ele, o resto da viagem foi à base de oração até chegar na empresa. Ele resolveu contar o ocorrido a um amigo no trabalho, que segundo ele era espírita. Ele falou que aquela aparição provavelmente era o ex-dono, que ainda se sentia dono do carro, e aconselhou meu pai a se livrar daquela coisa logo, pois aquele carro era assombrado. Meu pai largou o carro no estacionamento da empresa e nem chegava perto. Usou o carro da empresa para se locomover, mas mesmo assim alguns colegas perguntavam a ele o motivo dele estar dormindo dentro do carro à noite, pois o viam lá dentro durante a noite. Cícero, meu pai, estava dormindo no alojamento todas as noites. E naquela semana um colega de trabalho dele se encantou pelo carro. Meu pai nem o conhecia direito, mas ele ficou apaixonado e ficou dias falando para o meu pai vender para ele. Sem pensar duas vezes, meu pai aceitou a oferta. Mas antes ele pediu a um amigo espírita para dar uma benzida no carro e falou que não achava seguro passar aquele carro para outra pessoa, que poderia ser perigoso. Mas mesmo assim o carro foi vendido e meu pai voltou de ônibus para casa. Ao chegar em casa, ele contou para minha mãe o que ele passou, que soltou um sonoro e irônico "eu avisei". Ela falou para ele parar com esse negócio de comprar carro batido. Muitas pessoas haviam morrido nesses acidentes e aquilo não era bom. Desta vez ele ouviu a ela, e aí chamou Agenor e desfez a sociedade. Pediu para que ele tirasse todos os carros da sua oficina, e assim foi feito. Não demorou muito, ele fechou a oficina. Cícero, passado um tempo, ele ficou sabendo da empresa que aquele rapaz que comprou o carro havia falecido. Meu pai levou um susto após saber que o rapaz havia perdido o controle do carro e caiu numa ribanceira. Seu corpo foi retirado e o carro ficou lá no fundo da ribanceira. Depois, nunca mais comprou um carro sequer amassado, falando que carro que já bateu era amaldiçoado. Enfim, Cícero, esse foi o relato que todos passamos, e eu acredito que realmente havia algo estranho naquele carro, algo que só poderia ser além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Vocês gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? Deixe os seus comentários e não se esqueçam, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo.